considerado por muitos como o componente mais subestimado da eletrônica. Esse é o indutor. Devido sua aparência simples, somente um fio enrolado, seu comportamento nada visível, diferente dos resistores que dissipam calor e das lâmpadas que emitem a luz, e seu princípio de funcionamento ser baseado em campo magnético, diferente dos capacitores, que têm comportamentos mais fáceis de serem observados em experimentos iniciais na área de eletrônica. Por isso, um indutor acaba sendo mais abstrato, mais complicado à primeira vista. E por isso, muitas vezes, ele acaba sendo menos estudado, menos explorado em experimentos e, contudo, acaba sendo subestimado. Mas saiba que ele é fundamental para o funcionamento de vários dispositivos, como transformadores, computadores, motores, televisões, rádios e alto-falantes. E é essencial para a grande maioria das tecnologias de comunicação sem fio que utilizamos hoje em dia. Mas você sabe quem o inventou e como ele funciona? Então, você que gosta desse tipo de conteúdo relacionado à ciência e eletrofísica, já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E fica por aqui, que vou te explicar tudo. Para você entender como funciona um indutor, primeiro você precisa saber como é a estrutura de um indutor. Um indutor seria basicamente uma bobina, e essa bobina pode ter um núcleo ou não. Beleza, mas o que seria uma bobina e o que seria um núcleo? Uma bobina é um fio condutor enrolado em espiras. Esse fio normalmente é de cobre e recoberto por uma camada de esmalte isolante. Então, esse fio é enrolado em espiras. Espira é o nome dado para uma volta completa do fio condutor, ou seja, 10 espiras quer dizer que o fio condutor foi enrolado 10 vezes. E com isso, podemos dizer que o indutor seria uma bobina com 10 espiras. Ao passar uma corrente por um fio condutor ou pela bobina, em volta dela é gerado um campo magnético. E o primeiro físico que descobriu isso foi um físico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, em 1820. Durante uma aula, ele percebeu algo curioso. Havia um fio condutor conectado a uma bateria de corrente contínua. Próximo a esse fio, ele posicionou uma bússola, que, como sabemos, se alinha naturalmente com o campo magnético da Terra. Quando Ørsted fechava o circuito, permitindo que a corrente elétrica passasse pelo fio, ele observou que a agulha da bússola se desviava de sua posição original. Ao interromper a corrente, a agulha voltava à sua orientação natural, alinhada ao campo magnético da Terra. Então ele chegou à conclusão de que a única forma de a bússola ser afetada seria pela presença de um outro campo magnético. Portanto, o fio percorrido pela corrente elétrica estava gerando em torno dele o seu próprio campo magnético. Beleza, mas o que seria o núcleo? O indutor ele pode ter um núcleo físico, como a ferrite, por exemplo, ou pode não ter núcleo, sendo o ar nesse caso. E a escolha do núcleo depende da aplicação. Dependendo do núcleo utilizado naquele local, eu terei uma permeabilidade magnética específica. O material com alta permeabilidade magnética, como a ferrite, por exemplo, é um material que permite com mais facilidade que o campo magnético passe por ele, facilitando assim o caminho percorrido pelo campo magnético que é gerado pelo indutor. Já o ar, por exemplo, ele possui baixa permeabilidade, ou seja, ele não facilita o caminho percorrido pelo campo magnético que é gerado pelo indutor. Beleza, mas como funciona um indutor? O indutor é um componente que funciona com base no princípio da autoindução. Para você entender o que é autoindução, primeiro, você precisa saber o que é indução eletromagnética. Em 1831, Michael Faraday realizou um dos experimentos mais importantes da história da eletricidade, o experimento de Faraday. O experimento de Faraday é constituído de vários experimentos que fundamentaram a lei de Faraday, e o mais conhecido dentre eles seria o experimento do ímã e da bobina. Faraday pegou uma bobina de fio condutor e a conectou com um galvanômetro. Um galvanômetro é um instrumento usado para detectar se há corrente elétrica passando por um circuito e qual a sua direção.
Então moveu um ímã para dentro e para fora da bobina. Com isso, ele notou que conforme ele movia o ímã, o galvanômetro indicava a presença de corrente elétrica. Porém, quando ele deixava o ímã parado, sem se mover, o galvanômetro não indicava a presença de corrente elétrica nenhuma. Contudo, Faraday concluiu que a movimentação do ímã causava uma variação do campo magnético sobre a bobina, e essa variação gerava uma tensão induzida. Se o circuito estiver fechado, essa tensão induzida faz surgir uma corrente elétrica induzida, fazendo a agulha do galvanômetro se mover. Ele também observou que ao aproximar o ímã da bobina, a agulha do galvanômetro se movia para um determinado lado, e após isso, ao afastar o ímã da bobina, a agulha se movia para o lado oposto, mostrando com isso que a corrente elétrica mudava de direção dependendo do sentido da variação do campo magnético. E esse fenômeno é conhecido como indução eletromagnética. Curiosamente, nesse mesmo período, Joseph Henry também descobriu a indução eletromagnética por meio de seus experimentos. Mas como Faraday publicou seus resultados antes, os créditos da descoberta foram para ele. Além disso, Henry também realizou algumas outras descobertas importantes, e uma delas seria a autoindução. Ele enrolou longos fios de cobre em um núcleo de ferro, criando assim uma bobina com muitas espiras. Então conectou essa bobina em uma bateria e observou que quando desconectava rapidamente o circuito, acabava gerando uma faísca intensa entre os terminais, muito maior do que ocorreria pela descarga da pilha. Foi aí que ele percebeu que essa faísca intensa era causada pela própria bobina que estava liberando sua energia armazenada. Ele também percebeu que quando era aumentada a corrente que passava pela bobina, era gerado um campo magnético que aumentava também, e que por sua vez induzia uma tensão na própria bobina. E percebeu também que essa tensão induzida era sempre oposta à direção da corrente que a gerou. Esse princípio, mais tarde, em 1834, foi descrito matematicamente por Heinrich Lens, se tornando assim a lei de Lens. Henry também observou que quanto maior a bobina, no caso, quanto maior era o número de espiras e maior era o núcleo magnético da bobina, maior era a indutância. Indutância é a capacidade que o indutor tem de armazenar energia em forma de campo magnético quando uma corrente que passava por ele aumentava de valor. Ou seja, com uma bobina maior para o mesmo aumento de corrente, era gerada uma tensão induzida maior, resultando assim em uma faísca ainda maior quando o circuito era desconectado rapidamente. Com isso, podemos concluir que a autoindutância é a capacidade que uma bobina ou um indutor tem de gerar uma tensão induzida sobre ela mesma quando a corrente que passa por ela varia, aumentando seu valor. E quanto maior for esse aumento, mais energia o indutor irá armazenar em forma de campo magnético. Em homenagem a Henry e suas contribuições, a unidade de medida da indutância foi batizada como Henry. Portanto, a tensão induzida no indutor existe se o indutor for submetido a um aumento da intensidade da corrente em um determinado período de tempo. Contudo, quando a corrente elétrica que passa por um indutor aumenta sua intensidade, ou seja, seu valor, o campo magnético também aumenta. Agora vamos juntar tudo isso com um exemplo. Vamos supor que temos um circuito com um indutor conectado a uma bateria de corrente contínua, uma chave e um resistor. No instante que a chave é fechada, t igual a 0 segundos, ou seja, no momento que o circuito é fechado, ocorre um aumento rápido da corrente no indutor. Esse aumento rápido de corrente gera um campo magnético induzido nele que também aumenta. Então, como resposta a isso, surge uma tensão autoinduzida no próprio indutor, que surge para se opor ao sentido da corrente que está aumentando. Como esse aumento inicial é grande, a tensão autoinduzida também é alta.
E essa tensão autoinduzida é uma resposta da bobina de barrar esse aumento de corrente. Com isso, nesse momento, o indutor está oferecendo uma alta oposição à passagem de corrente. Com o tempo, esse aumento de corrente vai sendo menor, fazendo com que o aumento do campo magnético também seja menor, fazendo assim a tensão induzida diminuir. Se a tensão induzida diminui, o indutor passa a oferecer cada vez menos oposição à passagem de corrente, e isso vai diminuindo até chegar a um ponto onde não há mais aumento da corrente. Nesse momento, o circuito chega no seu valor máximo. A corrente se mantém em um valor constante, fazendo com que assim o campo magnético também fique constante. Se o campo magnético é constante, não há mais nenhuma oposição à passagem de corrente feita pela bobina, fazendo com que assim não haja mais tensão autoinduzida. Portanto, nesse momento, o indutor age como um fio comum, sem oferecer mais oposição à corrente que agora não varia mais, e essa energia armazenada permanece no campo magnético, enquanto a corrente constante estiver fluindo. Se nesse momento acionarmos uma outra parte do circuito, a energia que está armazenada no indutor é descarregada. Porém, lembre-se, para a energia armazenada no indutor se manter armazenada, é necessário que haja sempre corrente fluindo pelo indutor. Pelo que você viu, o indutor, mesmo sendo considerado um componente subestimado por muitos, apesar de ser somente um fio enrolado, ele é muito mais do que somente um fio enrolado e possui um papel importantíssimo em várias aplicações, indo desde transformadores até sistemas de comunicação. Então, você sabia que os indutores funcionavam dessa forma? Deixe nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.